Olá a todos, eu sou a Alessandra Costa e hoje eu vim aqui para tratar de um assunto bem importante, que são os impactos da LGPD nas relações trabalhistas. E para facilitar esse nosso bate-papo, eu vou apresentar para vocês alguns slides com pontos relevantes dessa matéria, tá bom? Então eu vou colocar aqui para vocês e assim vai facilitar muito mais essa nossa conversa. Bom, então aqui eu coloquei inicialmente um pouquinho da minha vida profissional. Então, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário e compliance digital, tenho experiência na área de gestão de pessoas, sou professora de MBA, especialização, sou palestrante, escritora de vários artigos jurídicos e sou coautora de 3 livros relacionados à minha área de atuação. E caso vocês queiram conversar, queiram trocar algumas ideias, eu deixei aqui para vocês o meu endereço lá no LinkedIn, ok? Bom, a gente vai começar a falar de Lei Geral de Proteção de Dados e vai fazer um link, né? Vai dizer o que isso vai impactar nas relações trabalhistas. E aí eu vou colocar para vocês alguns pontos que são importantes e depois a gente vai fazer esse link com a legislação trabalhista, com o dia a dia do RH, do DP, da área contábil. Então a gente vai tratar disso tudo aqui. Inicialmente, vale informar e esclarecer que a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi instituída por uma lei, a Lei 13.709, no ano de 2018. E o que essa lei traz? Ela define que tanto a empresa pequena, média ou grande, né, ou a pessoa física que trata dados pessoais vai ter que observar algumas regras para proteger tais informações. Então, isso significa dizer o seguinte, que quando você, empresa, você vai fazer um processo seletivo, você vai contratar uma pessoa física para ser seu empregado, por exemplo, você vai obter dados pessoais, correto? Com certeza. Para obter esses dados pessoais, você precisa observar alguns preceitos, algumas regras, alguns direitos fundamentais relacionados a essa pessoa física, tá? E vai ter que proteger essas informações. E isso se aplica também, por exemplo, se eu sou um contador autônomo, se eu sou um advogado autônomo, se é um dentista e assim por diante. Uma vez que você está pegando esses dados pessoais para vender um produto, para vender um serviço, você é obrigado a observar a Lei 13.709 de 2018. Só que para adentrar nas regras dessa lei, né, nessas regras contidas na Lei 13.709, é importante que a gente conheça alguns atores dessas regras. Quem são? O titular de direitos, o controlador e o operador. Titular é a pessoa física que detém aqueles dados. Então, eu, Alessandra, quando vou comprar alguma coisa pela internet, eu coloco meu nome, meu CPF, meu endereço, várias informações. Então, eu sou titular desses dados. O controlador é a pessoa jurídica ou física que recebe essa informação. Então, pode ser o quê? A loja que eu estou comprando aquele determinado produto. E o operador é uma pessoa física ou jurídica, que pode ser direito público ou privado, que vai realizar o tratamento dos meus dados em nome do controlador. Então, o controlador ele pode pegar minhas informações, passar para um terceiro, para que ele venha processar, tratar esses dados. E aí, uma coisa importante quando nós falamos de Lei Geral de Proteção de Dados é que não é só aquele dado que está dentro de um sistema. É também aquele dado que está numa pasta no RH, é também aquela informação que está no arquivo morto, é aquela informação que está naquela pasta. Todos os dados relacionados às pessoas físicas. Então, se, por exemplo, na sua empresa, você coloca dados de um empregado numa pasta, num caderno, porque às vezes tem muita empresa pequena que acaba colocando uma informaçãozinha ali, né, numa pastinha, num caderno, ou coloca um arquivo morto, ou tem o prontuário do empregado lá no ambulatório, tem a informação também no sistema. Tudo isso, a LGPD, a lei define que você vai ter que ter alguns cuidados. E aí,
Uma das regras que a gente deve observar também em relação à LGPD é que nós vamos aplicar essa lei, a 13.709, do ano 2018, quando nós tivermos a operação de tratamento realizado aqui no país, no Brasil. Ou quando se tratar de uma atividade de tratamento que tenha a finalidade de ofertar ou fornecer algum tipo de bem ou serviço, ou tratar dados de indivíduos que estejam, ou seja, que estão localizados no território nacional, ou ainda dados pessoais, objeto do tratamento que tenham sido coletados aqui dentro do Brasil, ok? Então, todas essas informações, todos esses casos, eles devem ser observados, são abarcados pela LGPD. E aí, um ponto importante a ser observado são os tipos de dados. Nós temos inicialmente o dado pessoal, que é uma informação relacionada àquela pessoa física. É algo que você identifica ou que você pode identificar uma pessoa física. Então, por exemplo, você pode me identificar pelo meu nome? Sim. Você pode me identificar pelo meu RG? Sim. Você pode me identificar pela placa do meu carro? Sim. Então, são informações, são dados pessoais. E nesses dados pessoais, nós temos também dados pessoais sensíveis. Quais são? São aqueles relacionados à etnia, à convicção religiosa, à opinião política, a uma filiação sindical, tá? Algum dado de ordem filosófica, política, referente à saúde, à vida sexual, e aí, no caso, a opção sexual, algum dado genético, biométrico, que esteja vinculado a uma pessoa natural. E aí, qualquer dado que você venha coletar de uma pessoa tem que ter um porquê, né? Tem que ter o quê? Uma finalidade, uma necessidade. E aí, a LGPD ela vem trazer para nós 10 princípios que devem ser observados. Quais são esses princípios? Finalidade. Quando você vai fornecer um dado para uma loja, tem que ter um propósito legítimo, específico. Então, por exemplo, eu vou comprar algo numa loja X. Há necessidade dessa loja perguntar, por exemplo, o meu tipo sanguíneo? Não tem finalidade, não tem propósito para isso, então ela não pode pedir. Um outro princípio que deve ser observado é a adequação. Deve existir uma compatibilidade no tratamento com as finalidades informadas ao titular. Ou seja, você não pode pedir qualquer coisa para o seu titular do direito, para a Alessandra, se não tiver um porquê, uma finalidade. O terceiro princípio é a necessidade. É a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas necessidades. Você não pode pedir nada a mais. O titular do direito também deve ter livre acesso às informações. Ou seja, ele pode consultar, saber se esses dados foram inseridos num determinado banco de informações de forma correta. Então, ele tem esse direito, conforme a LGPD. Outro princípio é a qualidade dos dados. Esses dados eles devem ser exatos, claros, atualizados. Você não pode colocar alguma informação equivocada, que não seja exata, que não seja clara. E, é claro, deve existir a transparência. Essas informações elas devem ser precisas, claras, de fácil acesso. Deve também existir a segurança, ou seja, quem pede esses dados, quem pega essas informações, ele deve adotar medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais, para que pessoas não autorizadas, acessem essa informação ou que haja algum tipo de acidente. Vou dar um exemplo para vocês dentro do RH. É muito comum, dentro do RH e DP, as informações dos empregados serem analisadas ou acessadas por qualquer pessoa, mesmo que seja o gestor, seja o supervisor, seja um analista. E uma das coisas que nós devemos observar é
será que de fato é necessário que todas as pessoas que trabalham no RH ou no DP tenham acesso àquela informação? Ou será que nós poderíamos colocar o seguinte: para níveis A, B ou C, terão acesso a essa informação, para outros não. Por exemplo, quando você resolve rescindir o contrato de uma pessoa por justa causa, você tem lá toda a informação, você tem todos os dados, né, que embasaram essa rescisão por justa causa. Neste caso, você vai deixar essas informações abertas para qualquer pessoa analisar? Se foi uma situação grave, se foi algo que lesou a imagem da empresa, algo que você não quer que as outras pessoas saibam, né? Ou por uma questão da empresa, mas por uma questão também da LGPD, essa informação ela não pode ser aberta para todo mundo, né? Então, é isso que a gente tem que verificar. Segurança. A gente tem que verificar as medidas técnicas e administrativas que são necessárias para proteger os dados pessoais de determinada pessoa. Por quê? Porque o fato de você dar, por exemplo, uma justa causa, um determinado colaborador, é algo entre a empresa e esse ex-colaborador. Nem todo mundo que trabalha em um determinado departamento precisa dessa informação. Tem que ter acesso à informação, por exemplo. E um outro princípio é a prevenção, ou seja, devem ser adotadas medidas para prevenir a ocorrência de algum dano em virtude do tratamento de dado pessoal. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você tem lá, dentro da sua empresa, uma pessoa que ela não gosta de que informações pessoais sejam compartilhadas, né? E aí você pega alguma informação confidencial dessa pessoa e essa informação acaba sendo descoberta, sendo acessada por outras pessoas. E essa pessoa, e esse detentor, esse titular do dado, sente que foi invadido, que a sua vida privada foi invadida. Então é aqui. Nós temos que adotar medidas para prevenir a ocorrência de algum dano. Então, são casos que na prática a gente pode ter. Por exemplo, o caso de uma doença. A pessoa pode ter uma doença que ela não quer que aquela informação fique sendo pública. Então, ela levou para o RH, para o DP, um atestado médico com CID relacionado àquela doença. Só que como você não tinha um controle de acesso às informações, todas as pessoas que trabalham naquele setor ficaram sabendo. E acabaram, numa conversa de corredor, levando isso adiante. Então, aquela pessoa, aquele titular, daquele titular, a pessoa, o empregado que tem aquela doença, ele se sente constrangido, ele pode afirmar que ocorreu um dano, porque uma informação que não era para ser aberta para todo mundo, acabou sendo comentada por várias pessoas na empresa. Outro ponto importante, não discriminação. Você não pode, com base nos dados pessoais, realizar um tratamento com fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Ok? Então você vai dizer o seguinte: olha, eu vou fazer aqui uma análise para que só pessoas de uma determinada etnia ou de uma característica sejam beneficiados por A ou B. Ok? Então, é neste sentido. Outro princípio, responsabilização e prestação de contas. Deve ser comprovada a observância e o cumprimento das normas de proteção pessoais. Ou seja, eu tenho que comprovar que eu estou aplicando a LGPD. Além disso, quando você coletar algum dado pessoal, você tem que ter um fundamento legal. Então, a LGPD ela traz para nós 10 fundamentos. Quais são aqui? Consentimento. Então, o titular do direito ele deve dizer: ok, eu autorizo que você utilize o meu dado. Por exemplo, se você vai fazer um sorteio e você vai utilizar os dados daquela pessoa,
Então, no momento que antecede esse sorteio, no momento que a pessoa vai preencher os dados, você vai perguntar para ela: você consente que essa informação seja divulgada se você for eventualmente o ganhador desse prêmio? Ela vai dizer sim ou não. Perfeito? Cumprimento de uma obrigação. Pode ser que você precise daquele dado porque uma lei determina. Quer um exemplo? Você pode ter o E-Social determinando que a informação tem que ser colocada ali. Você precisa do CID para informar esse dado para que essa pessoa tenha direito ou não a benefício previdenciário lá na frente, por exemplo. Então, você tem a obrigação, você tem cumprimento de uma obrigação legal. Ok? Por que você pega o CPF? Por que você pega algumas informações? Porque o E-Social determina que você o faça. Você não pode pegar nenhuma informação que não esteja enquadrada em uma dessas bases legais que a gente vai tratar aqui. Outra base que a gente tem dentro da LGPD, execução de políticas públicas. Então, pode ser algum dado necessário para tratamento e compartilhamento de dados necessários à execução de alguma política pública, prevista em lei, regulamento, ou que seja respaldado em algum contrato, por exemplo. Estudos por órgãos de pesquisa. Então, você pode ter aqui algum órgão de pesquisa do governo que determine que essas informações elas sejam repassadas. Só que, nesse caso, a gente vai ter anonimização dos dados pessoais. Isso é uma forma de saber que aqueles dados não eram do João. Você tira as informações que vão vincular os dados X ao João. Então, você anonimiza esses dados. Então, a gente tem essa previsão na LGPD. Tem também dado por execução de contrato. Então, se você, por exemplo, vai comprar um imóvel, você precisa informar seu nome, CPF, o seu endereço. Você precisa, na verdade, abrir algumas informações bancárias para você, de repente, ter o financiamento bancário, né? Para você ter a aprovação daquele crédito. Então, são essas informações. Então, para executar aquele contrato, você precisa passar aquelas informações. Exercício regular de direitos é uma outra base legal. Então, seria para exercício regular de direitos em processos, tanto judicial como administrativo. Proteção da vida é uma outra base legal. Então, você acaba tendo que coletar essa informação, tratar essa informação para proteger a vida de alguém. Perfeito? Tutela à saúde. Para tutelar a saúde exclusivamente em procedimento realizado por algum profissional da área de saúde. Então, aqui também é uma base legal. E proteção ao crédito. Então, para proteger o crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente, será necessário processar algumas informações. E tem o chamado legítimo interesse, quando for necessário para atender os interesses legítimos do controlador ou de terceiro. Então, aqui a gente tem essas bases legais que são utilizadas para fundamentar por que você vai ter aquele dado de um terceiro, de uma pessoa física. Perfeito? E o que acontece? A empresa que deixar de observar as regras relacionadas à LGPD, ela vai poder sofrer algumas sanções. Que sanções são essas? Advertência, pode ter algum tipo de medida corretiva, multa diária e eliminação dos dados. E essa multa, ela pode chegar até 2% do faturamento da empresa, limitada a um total de 50 milhões por infração. Então, de fato, é um valor alto, muito alto. Então, quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, é algo que vai mudar significativamente a vida das empresas. Então, não só das empresas da parte de RH, de DP, mas na parte, por exemplo, de e-commerce, na parte de marketing. Todas essas áreas, elas serão atingidas. Por isso, é importante observar estas regras. Então, é importante observar a Lei Geral de Proteção de Dados. Inicialmente, essa lei ela entraria em vigor em 16 de agosto de 2020, mas recentemente nós tivemos a medida provisória 959 de 2020,
que estendeu esse prazo e determina que a LGPD vai entrar em vigor no dia 3 de maio de 2021. E as sanções elas serão aplicadas por uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que vai ser criada e que tem uma série de regras. Aí a grande pergunta é, mas Alessandra, se a LGPD ela vai entrar em vigor em 3 de maio de 2021, por que você está me falando que você já deve observar essas regras? Por que eu não posso, por exemplo, esperar um pouco mais e esperar até janeiro de 2021 para tomar alguma iniciativa? Por que eu não posso fazer isso? Por um simples motivo. Porque as regras da LGPD, da Lei 13.709 de 2018, ela já tem uma fundamentação na legislação atual. A Lei 13.709, ela é um importante marco dentro da nossa legislação. Por quê? Porque ela demonstra para a pessoa física uma coisa que parece óbvia, mas que não é tão óbvia assim, que a pessoa física é detentora dos seus dados pessoais. Então, a gente dá para essa pessoa física uma espécie de empoderamento. A gente diz para ela o seguinte, pessoa física, você é dona dos seus dados pessoais. E quando você vai fazer uma compra, ninguém pode te pedir um dado além do necessário para fazer uma compra. Ninguém pode te pedir uma informação de cunho pessoal relacionado a, por exemplo, opção sexual, se a finalidade é comprar uma TV. Ninguém pode pegar esses dados do José, da Maria, do Pedro, da Elisângela e repassar para um terceiro sem que essas pessoas tenham ciência disso. Então, quando a gente fala em LGPD, a gente está falando que mesmo não tendo, mesmo a lei ainda não entrando em vigor, a Lei 13.709, só vai entrar em vigor lá em 3 de maio de 2021, as empresas podem ser alvo de demandas judiciais no qual essas pessoas físicas poderão reclamar os seus direitos. E aí, a grande questão é, por quê? Né? Aí você deve estar se perguntando, mas Alessandra, por que isso? Como isso se dá? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual o impacto da LGPD nas relações trabalhistas? E aí a gente vai tratar disso. Existe uma regra constitucional, ou seja, na Constituição Federal de 1988, existe a seguinte regra no artigo 5º. Que todos são iguais perante lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. E lá no inciso 10, ele traz a seguinte regra, a Constituição Federal traz a seguinte regra. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Por que eu digo para vocês que é importante observar as regras da LGPD antes mesmo dessa norma entrar em vigor? Porque nós temos o quê? Uma regra constitucional que é a base, né, de toda e qualquer regra. Então, quando a gente fala em regra constitucional, é dali que todas as outras regras devem ser feitas. Então, todas as demais regras, elas observam a Constituição Federal, a nossa Carta Magna. E a nossa Carta Magna, ela já determina, ela já deixa de uma forma muito clara que são invioláveis a intimidade e a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Isso significa dizer que se você, enquanto empresa, lesar a vida privada dessa pessoa, querendo ou não, certo? Porque pode não ter sido a intenção, mas gerou dano. Você pode ser responsabilizado. Inclusive, quando nós falamos de RH. Quando a gente fala de RH e de DP, e quando a gente fala das relações de trabalho, a gente está falando
que desde o momento em que você vai fazer o primeiro contato com uma pessoa física, ela vai passar por uma entrevista, você já vai coletar dados. E você vai pegar informações, inclusive dados sensíveis dessa pessoa. E você tem que tomar cuidado como você armazena, quem acessa, como você descarta essa informação e jamais passar essa informação para um terceiro sem autorização do seu empregado ou do candidato lá àquela vaga. Ok? Então, este é o primeiro ponto. Então, hoje, mesmo você não tendo a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, se eventualmente um dado do seu empregado, do seu colaborador, cair em mãos erradas e causar algum dano de ordem material ou moral, ele pode sim tomar as medidas cabíveis, ingressar com uma reclamatória trabalhista, fazer alguma denúncia, e a empresa ela pode ser alvo de uma demanda judicial ou até de uma demanda administrativa. Porque a pessoa, o seu empregado, ele pode levar essa questão para uma instância superior para que isso seja resolvido. Perfeito? Então é por isso que uma coisa que é bem importante nas relações trabalhistas e dentro de RH e de DP é falar um pouquinho de compliance. Mas, Alessandro, o que é compliance? O que compliance tem a ver com LGPD? Muita coisa. Compliance hoje é uma palavra muito utilizada, que quer dizer que é uma integração, na verdade, de boas práticas, e quer dizer estar, de acordo com as normas, estar em compliance. Então, o que acontece? É você estar de acordo com as boas práticas corporativas. E isso vai impactar diretamente tanto nas relações trabalhistas como nos negócios. Além disso, a gente tem que falar também da chamada governança corporativa, que ela está fundamentada no quê? Na idoneidade, em conformidade com as regras, dando maior segurança às empresas. O que a gente quer dizer com isso? Que quando a gente fala de como a gente trata os dados desse empregado, desse colaborador, isso tem a ver com as regras de compliance, que é você estar de acordo com as regras legais, agir de acordo com as regras legais, e falar também da questão da governança corporativa, que é justamente o fato dessa empresa ela estar sedimentada, apoiada em critérios idôneos, conformidade com as leis. Então, a empresa, ela deve conhecer seu empregado, seus parceiros, e ela deve evitar problemas que reflitam em sua reputação. Por quê? Porque isso pode afetar os negócios. Então, quando a gente fala de LGPD, a gente está falando de não criar nenhum tipo de problema, de impacto negativo para essa pessoa, para o dono, para o titular dessa informação, respeitar essa pessoa, evitar que ela tenha o dano, ok? Então, estou falando de proteger a pessoa física. E, do ponto de vista de empresa, a gente está falando que a empresa ela deve estar em compliance. Ela deve estar de acordo com as regras previstas em lei. Por que isso? Porque se eu não observar essas regras, eu realmente eu posso ter um problema sério de reputação. E isso pode ser afetado em decorrência, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que trabalha no meu departamento pessoal, uma pessoa que trabalha dentro do meu RH, e ela pega algum tipo de informação de uma pessoa física, de um empregado, e repassa para um terceiro, por exemplo, quem responde por isso? A empresa. Então, a empresa ela tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Ela tem que tomar cuidado com esses possíveis problemas. E como é que ela faz isso? Então, quando nós falamos aqui em compliance, eu preciso observar a LGPD, eu preciso observar a legislação trabalhista, preciso definir regulamento interno, sim, para dizer como as pessoas devem se comportar, sempre com base na legislação, nunca posso extrapolar a legislação, Defino políticas internas, por exemplo, os dados que são coletados
das pessoas que são admitidas. Como que eu devo proceder, né? Quem lida com essas informações, o que deve fazer? E eu tenho que observar as regras também de governança corporativa. Por quê? Se eu não observo todas essas regras, eu vou ter problema de um vazamento de dado, transferência de dado pessoal para um terceiro. Então, eu tenho que coibir, minimizar esse risco. Essas regras eu tenho que aplicar tanto no meu sistema. Então, por exemplo, eu tenho que evitar que uma pessoa possa simplesmente pegar um pendrive e pegar todas as informações de uma folha de pagamento sem minha autorização, por exemplo. Certo? Dados, por exemplo, dos titulares de plano de saúde e seus dependentes. Será que alguém não pode chegar na minha máquina hoje e pegar essas informações? Será que a minha empresa hoje ela tem ela implantou medida de segurança que minimize isso? Será que eu estou permitindo que os meus colaboradores peguem informações de empregados? Né? Então, por exemplo, um analista, ele pega essa informação de empregado e ele transfira para o e-mail particular dele? Então, eu tenho que dar segurança. Além de observar aquelas regras que eu mencionei, de você só pegar os dados que são necessários, então, por exemplo, é muito comum hoje, se você vai no departamento pessoal, você vai no DP, que as empresas tenham aqueles formulários, são formulários que você encontra até hoje em algumas papelarias, que tem lá nome, endereço, ok, CPF, RG, e aí pergunta qual o seu peso, qual a sua altura, qual a cor dos seus olhos. Mas imagina, estou contratando um advogado. Eu preciso saber da cor dos olhos do advogado? Não. Eu preciso saber da altura do advogado? Não. Né? Então, eu só vou pegar as informações que elas realmente sejam necessárias. Porque senão eu vou estar... eu vou ser possivelmente alvo de alguma demanda judicial. E aí eu faço algumas perguntas para vocês, para que vocês possam refletir. Você costuma armazenar os currículos dos seus candidatos? Acredito que sim. Por quanto tempo? Provavelmente vocês me falariam, eu armazeno por 1 ano. Eu armazeno por uns 6 meses. Alguns diriam, eu deixo lá. Vou deixando esses documentos. Só que nesses currículos, o que eu tenho? Nome completo, endereço, dados. Eu poderia deixar esses currículos armazenados por tanto tempo? Ou eu teria que pedir uma autorização para que essas pessoas me deixassem esses currículos, para que eles pedissem uma autorização para que esses currículos ficassem armazenados na minha empresa durante 6 meses, por exemplo? Ok? Então, eu não posso ter tantos dados guardados sem autorização, por exemplo. Nesse caso, seria uma autorização. E os dados sensíveis dos seus colaboradores, como sexo, estado civil, endereço? Você armazena essas informações? Sim. E você repassa essas informações para terceiros? Por exemplo, aquelas empresas de segurança e saúde no trabalho, seguradoras, empresas de plano de saúde? E essas empresas, o que fazem com esses dados? Ok? Isso é importante a gente fazer uma reflexão. E o que acontece? E dentro da sua equipe? Tá? Como é que você trabalha essa questão de eventual transferência de dado? Todas as hierarquias podem ver todas as informações? E se um terceiro de má fé for lá e copiar esses dados, ele consegue copiar essas informações? Você tem acesso a isso? Se alguém hoje copiasse muitas informações dos seus empregados, dados sensíveis, você teria como identificar essa falha? Então, o que a gente tem que considerar aqui, gente? Nós temos que considerar que muitas vezes nós temos algumas vulnerabilidades dentro da empresa. Às vezes você tem aquele armário com várias informações, com dados de quem foi teve o contrato rescindido por justa causa, com informações relacionadas a patologias, a doenças que as pessoas têm. Isso pode ser usurpado. Isso pode ser, por exemplo, retirado da sua empresa, sem autorização. E pode causar um dano ao detentor, ao titular desses dados. Por isso, é importante observar todas as regras
que a gente tem na LGPD. Outro ponto que é bem importante. A gente sabe que o empregado hoje, depois que a relação trabalhista acaba, ele tem até 2 anos para ingressar com uma reclamatória trabalhista. E ele pode pleitear créditos trabalhistas dos últimos 5 anos, certo? Então é comum que você, acredito que seja comum para vocês, tá? Contabilidade, RH, DP, que vocês orientem a empresa a dizer o seguinte: olha, considerando que essa pessoa aqui pode ingressar com uma reclamatória trabalhista em até 2 anos, né, a contar da quebra de contrato, por cautela, deixa essa documentação aí por uns 5 anos. Você tem fundamento para isso? Você só vai ter fundamento se, por exemplo, tivesse uma lei trabalhista que assim determinasse. Como você tem fundamento para guardar documentação relacionada à segurança e saúde do trabalho? Porque a gente sabe que há prazos maiores do que 2 anos de guarda de documento. Então, para cada documento, para cada informação que você guardar dentro da contabilidade, dentro do RH ou do DP, você vai ter que ter um motivo, você vai ter que ter um vínculo. E a gente vai ter que se socorrer daqueles princípios e daquelas bases legais. Ok? Caso contrário, a gente está infringindo uma regra. E quando a gente fica com essa documentação, a gente tem que realmente ter muito cuidado, porque qualquer dano que for causado à pessoa física, a empresa ela pode sofrer de fato uma reclamatória trabalhista. Então veja, aqui a gente já consegue perceber que a LGPD ela vai ser um divisor de águas na vida das empresas. Porque qualquer pessoa, qualquer empregado, ele vai começar a perguntar: mas você vai deixar essa minha informação, ela vai ficar armazenada aí no seu sistema durante quanto tempo? Ok? Bom, eu saí da empresa, eu não quero mais que as minhas informações estejam aí. A empresa vai poder deletar essas informações? Ok? Se ela tiver, por exemplo, uma regra legal que diga que ela vai ter que armazenar esses dados, exemplo, por 15 anos, por 10 anos, ela vai armazenar esses dados. Mas se ela não tiver a fundamentação legal, ela vai ter que deletar essas informações. Então, para cada tipo de dado, a gente vai ter que fazer uma análise minuciosa para identificar se eu devo ou não armazenar aqueles dados e qual o tempo. Ok? Por isso, é imprescindível mapear o fluxo dos dados dos colaboradores, bem como entender qual a hipótese de tratamento que deve ser aplicada. Então, a gente tem que mapear os fluxos. Então, a gente verifica quais são os dados que a gente tem dos colaboradores. Nós temos dados relacionados para fins de folha de pagamento, eu tenho dados para fins de segurança e saúde do trabalho, eu tenho dados relacionados para seguro de vida e uma série de outras coisas, por exemplo. E aí eu vou entender qual hipótese de tratamento eu vou aplicar para cada um deles. Consequentemente, as políticas devem ser revistas para ficarem mais transparentes aos colaboradores, tá? E isso a gente deve colocar tanto essas políticas nos sistemas como nos demais procedimentos. Então, o que eu falo dessas políticas? São políticas que vão atingir todos os empregados. E é isso que a empresa vai ter que observar, né? Redefinir essas políticas. E então, quando a gente fala de LGPD e os impactos, né, nas relações trabalhistas, a gente vai entender que deve-se ter um cuidado maior com o bem do trabalhador, do empregado. Que bem é esse? São os dados pessoais. Então, a legislação, ela deixa claro que não há uma justificativa plausível quando você capta essas informações, pega essas informações, repassa para um terceiro, sem autorização, sem qualquer fundamentação, ou, né, quando você, por não aplicar as regras de segurança, causa algum dano, expõe, por exemplo, esses colaboradores. Você já deve ter verificado na mídia vários casos de exposição de dados, né? Recentemente se falou, olha, uma empresa X teve seus dados expostos de X clientes. Isso também pode acontecer com dados de empregados. Uma pessoa, por exemplo, mal intencionada, ela pode entrar no seu sistema
e liberar na internet todas as informações confidenciais dos seus colaboradores. Isso vai causar um prejuízo para essas pessoas. Quem é responsável? Você, enquanto empresa. Então é importante considerar esses aspectos. E aí eu coloquei aqui para vocês alguns pontos de atenção sobre os impactos, né, da LGPD nas relações trabalhistas. Quais são esses pontos de atenção? Primeiro, estabelecer regras internas para a aplicação do compliance. Então, as regras que você vai aplicar internamente é no sentido de estar em conformidade com a legislação atual. Você vai definir códigos de conduta e privacidade, certo? Conduta dos seus colaboradores, dos seus empregados. Por exemplo, quem trabalha acessando informações, dados pessoais de outros empregados, não pode copiar essas informações, vender para terceiros, pegar esses dados pessoais e conversar fora dali. Às vezes está lá no horário de almoço, conversa sobre algo privado de alguém, isso não pode. Outro ponto importante, investir em treinamentos e numa equipe de apoio. Essa equipe de apoio, quem seria essa equipe de apoio? Área de tecnologia, por exemplo, área jurídica. Por quê? Porque é necessário identificar ali quais são as necessidades daquela empresa, quais são as vulnerabilidades, o que tem que ser redefinido, se há necessidade de se estabelecer um código de conduta, né? E assim por diante. Aplicar sanções trabalhistas quando necessário, desde que não haja desproporcionalidade entre o ato faltoso e a sanção, ok? Por exemplo, se você determina que seu empregado deveria observar alguns procedimentos relacionados à não divulgação de dados pessoais daquela equipe, e ele acabou quebrando essa regra, não observando essa regra, é possível aplicar uma sanção cabível. Você pode monitorar as atividades dos seus colaboradores, pode, mas tomem cuidado com isso, perfeito? É necessário uma comunicação prévia e inequívoca. Então, por exemplo, se o e-mail, por uma questão de segurança, ele só deve ser utilizado para questões profissionais, ou seja, eu não posso mandar bom dia para o meu amigo, eu só tenho que utilizar, por exemplo, o e-mail para questões profissionais, eu posso, no momento da contratação desse profissional, dizer o seguinte: profissional, olha, aqui na empresa, nós utilizamos o e-mail apenas para fins profissionais. Não é possível utilizar pendrives, não é possível que se transfira informações da empresa para e-mails pessoais e assim por diante. E a partir disso, ele assina esse contrato, assina esse código e ele tem ciência que o e-mail só pode ser utilizado para fins profissionais. Perfeito? É necessário também fiscalizar as atividades empresariais. Então, fiscalizar, verificar se as regras de compliance, se as regras de LGPD estão sendo aplicadas e observadas e criar um canal de denúncia. Esse canal de denúncia, ele vai ser feito de acordo com o tamanho da empresa. Você pode ter um canal de denúncia um pouco mais caro, você pode ter lá um site, você pode ter, na verdade, uma espécie de ouvidoria que vai levar para vocês eventuais problemas para que você possa analisar. Mas você também pode criar um canal de denúncia de uma forma mais simples. Só que para criar esse canal de denúncia é importante que um profissional da área analise todos esses aspectos para que ele possa aplicar as medidas assertivas. Para que isso, gente? Para que vocês possam identificar eventuais problemas de forma antecipada e evitar eventuais exposições, riscos e assegurar sempre os direitos dessa pessoa física. Então, quando nós falamos em LGPD, nós falamos de uma mudança significativa nas relações de emprego. Por quê? Nós já temos hoje regras que protegem os empregados, mas com o LGPD nós teremos regras muito mais claras relacionadas
a proteção dos dados pessoais. E quando a gente fala de dado pessoal, a gente está falando de algo inerente à pessoa, que reflete o que ela é. E alguns dados não podem ser expostos de uma forma sem que o empregado, por exemplo, tenha ciência disso, porque isso pode causar, de fato, um impacto negativo na vida dessa pessoa. E é isso que a empresa deve fazer, enquanto o empregador deve fazer, proteger os dados pessoais dos seus colaboradores. E a partir da vigência da LGPD, lá em 2021, isso vai ficar cada vez mais significativo, cada vez mais claro para os colaboradores, e a partir daí, acreditamos que haverá um número crescente de demandas, tanto na parte judicial como em demandas administrativas, quero dizer em fiscalizações, para que o judiciário ou para que a fiscalização tente resolver questões relacionadas à LGPD que não foram observadas pelas empresas, por exemplo. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada. O assunto, ele não acaba por aí, né? Então, a gente tem muita coisa para falar sobre essa questão. Então, aqui a gente tinha um tempo limitado, mas eu estou à disposição, caso alguém queira falar comigo, pode me mandar uma mensagem lá pelo LinkedIn. Obrigada, desejo a todos saúde e muito sucesso.